Afinal de contas, os jogos da Sony só são um sucesso ou vendem muito apenas por causa de bundles? Vamos conferir hoje um argumento que é contrário a esse tipo de suposição e também é muito mais consistente. Logo após o anúncio do nosso patrocinador. Um oferecimento BZ Future. Pare de sofrer com impostos abusivos e aproveite a nova promoção de primavera ganhando um brinde na compra do seu acessório gamer importado com desconto entre 15% e 18%. Como por exemplo, você usa Nintendo Switch, PC ou celular, mas está achando os controles muito caros? Gostaria até de ter um DualSense para jogar, mas não rola? Fica aqui a recomendação do Darel H111X. Um controle 50% mais barato que um DualSense e superior ao controle do Xbox. Confira só, analógicos de eSports de alta precisão, bateria interna com duração média de 4 horas em até 5 dias de uso, giroscópio de 6 eixos, tecnologia Bluetooth 5.0, com função turbo para os botões e vibração dupla assimétrica, trazendo tudo aquilo que você mais precisa para o seu gameplay. Faça sua aquisição no site da BZ Future e utilize o cupom de desconto ST para ter um preço ainda melhor e imbatível na sua escolha. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente no canal, sejam todos bem-vindos e hoje eu tô aproveitando aqui o tempo livre para abordar esse assunto que muita gente me pede para fazer vídeo. Eu não sei se vai dar muita visualização ou não, mas é um assunto que eu sempre tive muita curiosidade de falar aqui com vocês. E na verdade é um tópico que não é muito complexo de você debater a respeito, porque ambos os lados seriam suposições. Agora, qual faz mais sentido? Aí você analisa os dados de mercado e você tira uma conclusão. Então vamos começar com a primeira suposição. O argumento de dizer que os jogos do PlayStation só vendem bem porque eles também têm bundles, que é quando você compra o videogame e vem o jogo junto, se baseia numa suposição. O cara chegar e falar, olha, a Sony só vende bem por causa dos bundles, ele não tá fazendo nenhum tipo de comparação de análise de mercado, ele não tem nenhum dado específico em mãos, ele faz uma suposição que pode ser plausível, ou seja, existe uma possibilidade. Agora, se essa possibilidade se concretiza ou não, aí são duas coisas completamente diferentes. Eu cheguei já a abordar esse tema algumas vezes com vocês, né? E nas primeiras abordagens eu falei o porquê que eu penso exatamente o contrário disso. Não faz o menor sentido o cara que não tem interesse num game comprar o videogame justamente numa versão de venda que vem um jogo que ele não tem interesse, sendo que existe a opção de você comprar o videogame, somente o videogame e obviamente pagar mais barato por isso, porque essa é uma realidade que muitos dispensam na hora de usar esse tipo de argumento, que é a realidade de que o videogame com bundle custa mais caro do que a edição sem o bundle. E não tem nada que você possa dizer que isso seja mentira, porque não é, né? Qualquer lojista que você for conversar, eu tenho amizades aí, tenho vários amigos que são lojistas, trabalham pedindo peças diretamente de fornecedores e todos eles são unânimes. Você comprar a versão que vem com algo extra custa a mais. Ponto final. God Ragnarok, por exemplo, que a gente ficou sabendo há mais ou menos 2 meses atrás que o game tinha alcançado 11 milhões de cópias vendidas. E aí, óbvio, vieram esses argumentos. Ah, mas veja bem, a Sony fez um monte de bundle aí de Ragnarok no mercado, mal se via outras opções de compra, ou seja, só comprar o console ao invés de comprar o bundle. E isso foi o que fez o game realmente ser impulsionado e ter aí suas 11 milhões de cópias vendidas e blá 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 blá. E a mesma coisa também aconteceu com Horizon Forbidden West, né? Os caras também usaram a mesma linha, a mesma narrativa pra já fazer aquele demérito do sucesso dos games da Sony. E é nesse ponto que a gente vai adentrar hoje, né? A gente já usou aqui uma contra-argumentação que faz muito sentido também, que é o fato de que o cara pode escolher uma peça com bundle ou sem o bundle do console. E obviamente o cara que não tiver interesse no jogo vai querer adquirir um bundle ou uma versão que não tem aquele jogo que ele não tem interesse. É o que a tendência diz que deve acontecer. Porém, existe uma outra tendência de mercado, galera, que muita gente também ignora. E é sobre esse argumento que nós vamos falar aqui hoje, porque ele é um argumento que é muito mais plausível e faz muito mais sentido do que só você supor que tudo que está sendo vendido do jogo ali é bundle. A gente vai usar aqui um argumento muito bom e que é baseado em estatística dentro das próprias plataformas. Então vamos contextualizar aqui, tá? Se você abrir aí o teu PlayStation ou o teu Xbox, você vai ver que no troféu ou na conquista de zeramento da maioria dos jogos que a gente vê no mercado, ou seja, aquele troféu de quando você finaliza o game, ou quando você derrota o último boss, ou
Enfim, é aquela última atividade do game que você zera que dá o gatilho pro troféu ou a conquista pipocar. E o que acontece? Se você analisar a porcentagem de pessoas que zeraram esses jogos, você vai ver que é uma porcentagem que geralmente vai ficar ali na casa, né, de uns 15 a uns 30%, dependendo do jogo. Então, bom, onde que a gente chega com isso daí, tá? Galera, a maioria dos jogos do mercado não são dados em bundle, não estão em serviço, né? Então, obviamente, quem os compra com o interesse já, pelo menos no mínimo, não só de experimentar a obra, mas por ter um valor ali agregado, né, que é o argumento que muita gente fala. Então, a tendência é que a pessoa vá lá e zere o negócio, no mínimo zerar o game. Agora, e quando a pessoa tem um game que ela não tem tanto interesse? Um game que a pessoa, né, jogaria só por jogar, por exemplo. A gente sabe que a maioria das pessoas no mercado é casual. Então, se a média de zeramento de um jogo que não tem bundle, não tá em serviço nem nada, que é comprado aos milhões, já fica mais ou menos essa média que eu tô falando pra vocês. No caso do PlayStation, uma média um pouco maior, né, porque a galera do PlayStation costuma zerar mais os jogos, né, diga-se de passagem. Mas mesmo na plataforma do PlayStation também vai existir uma média aí muito parecida. Por isso que eu falei, de uns 15% a uns 30%. Então o que você supõe, né? Que quando a pessoa compra um game que ela nem tem tanto interesse assim, ela só vai lá e dá uma experimentada, isso vai fazer com que a taxa de zeramento daquele game seja drasticamente reduzida. Ou pelo menos que seja inferior à média que você vê no mercado, que são jogos que não tem bundle e não estão em serviço. Correto? A gente está aqui na tela, né, da PSN aqui no PlayStation, onde eu quero mostrar para vocês algumas realidades que essas pessoas acabam perdendo, né, na argumentação, justamente porque elas desconsideram, né, certos tópicos aí muito interessantes. Como, por exemplo, esse aqui que vocês estão vendo. Galera, vocês sabem então que os principais lançamentos da Sony nos últimos 2 anos foram Horizon Forbidden West, teve também o Gran Turismo, mas eu acho que os que mais se destacaram foram, né, o Ragnarok e o Forbidden West. Se só venderam bem por causa de bundle, ou seja, só venderam em bundle, o PlayStation 5 já vendeu 32 milhões de unidades, certo? Desses 32 milhões de unidades, para esse argumento que essa galera tenta usar fazer sentido, então esses jogos teriam que ter vendido quase que a base instalada inteira do PlayStation 5 e uma boa parte da base do PlayStation 4. Entretanto, a gente sabe que os jogos já vendem muito mais no PlayStation 5 do que no PlayStation 4. Cadê esses 32 milhões divididos aí nas vendas desses jogos? Eu vou abrir aqui para vocês, galera, a tela de troféus, tá? Desse jogo aqui do Ragnarok, pra gente dar uma conferida, né, na tendência desse mercado e ver se esse argumento aí que a galera usa realmente procede. A gente vai analisar o troféu de zeramento do game e ver se a taxa dele condiz com a taxa de um game que é dado em bundle, cuja maioria das pessoas, obviamente, não vai ter tanto interesse quanto aqueles que se focam em ir lá e comprar o game especificamente falando, tá? E tá aqui, ó. O último boss do game seria, obviamente, o Odin, né? E vocês estão vendo ali, ó, 45%, mais de 45%. Isso inclui a galera que comprou normal, a galera que pegou em bundle, a galera que pegou o jogo emprestado com amigo, de qualquer maneira que tem acesso ao game, que foi registrado na PSN. De todos os usuários ativos que passaram a mão pelo game, 45% zeraram. Isso aqui é uma taxa de zeramento muito maior ou consideravelmente maior que a maioria dos jogos multiplataformas do mercado, ou até mesmo exclusivos que não são dados em bundles, e isso de qualquer plataforma. Supondo que o cara não tivesse nem opção, só tem opção de console com bundle ali para comprar, a tendência é que ele não se interessaria pelo game, ou que a taxa de zeramento, de interesse pelo game seria menor do que se ele só tivesse sido vendido separadamente. Se a gente pegar uma plataforma como o Xbox, por exemplo, e fazer uma comparação da porcentagem dos jogos do PlayStation zerados, só zerados, ninguém tá falando aqui de platinar ou qualquer coisa do tipo, tá? Com os do Xbox, os do PlayStation tem uma diferença absurda desses números. A galera zera muito mais, né? A porcentagem de zeramento é muito maior que a dos jogos do Xbox. Só que nessas horas, eles falam que, mas veja bem, o jogo está no serviço, é acessível para todo mundo, as pessoas experimentam e muitos vão dropar mesmo. Pô, mas você é um gênio mesmo, hein? Então quer dizer que na hora do Xbox existe essa justificativa, porque o jogo estava em serviço, a galera experimenta, muitos vão lá e dropam e não tem interesse. Mas aí, supostamente, o cara que compra o PlayStation 5, supostamente não tinha nenhuma opção a não ser comprar o bundle, com um jogo que ele, né, só poderia experimentar, cairia exatamente no mesmo cenário, mas aí quando você vai ver a taxa de zeramento é uma taxa absurda, que desmente e desmonta completamente esse argumento que a galera fica usando, né, que você aí talvez fique usando na internet. E aí, qual que é o controle de dano nesse momento? Ah, já sei.
Deixa eu adivinhar, seu controle de dano vai ser dizer que os jogos do PlayStation são fáceis de platinar? Vocês estão vendo esses dois troféus aqui em cima, ó? Esses dois troféus aqui, eles consistem em boss que são dificílimos dentro do game. Mesmo se você colocar na dificuldade mais fácil, ainda assim é um desafio muito maior do que a maioria dos jogadores casuais seriam capazes de fazer. Mas enfim, o ponto aqui é que para platinar o Ragnarok, você tem que pegar esses dois troféus aqui. Eu pelo menos vou falar por mim, tá? Jogos do Xbox, pelo menos para mim, são extremamente fáceis de se jogar. A maioria consiste em você fazer o quê? Andar para frente e atirar. Gear 5, por exemplo, eu já zerei no mais difícil possível logo na época do lançamento. Para mim a dificuldade disso aí não chega nem perto de um boss, por exemplo, como a do primeiro God lá de 2018, você tinha que enfrentar a Rainha Valkyria. Fica o meu desafio para quem fala que é fácil, né? Joga ali o Gears no mais difícil, depois tenta, tá? Só passar de um único boss, que é essa Rainha Valkyria ali do God de 2018, no mais difícil, tá? Depois vocês vêm aqui e me falam como que foi a sua experiência. Aliás, eu proponho um desafio aí pra galera que fala isso, né, na internet. Faz uma live zerando o Gears mais difícil e faz uma live tentando passar da Valkyria no nível mais difícil. Só da Valkyria, tá? Não precisa nem zerar o God of War. Então nem falar de facilidade os caras têm moral pra falar, porque os jogos do Xbox também são extremamente fáceis e a taxa de zeramento deles é ridícula se comparados com a do PlayStation. Mas beleza, pra gente poder finalizar o vídeo aqui, eu também vou mostrar aqui pra vocês como que tá o Forbidden West, né? Porque esse foi um dos jogos que também teve bundle que a galera falou bastante aí, não foi? Bom, vamos ver como que anda a taxa de zeramento do Forbidden West. E tá aqui, galera, ó, troféu de zeramento do Forbidden West, e detalhe, é um jogo que tá em serviço, tá? Praticamente 30%, exatamente dentro da média de zeramento de jogos de mundo aberto e até um pouco maior em vários casos. Ou seja, o cara que comprou o console e estava ali num bundle que ele não tinha interesse, né? Você vai me dizer então que se já na média normal de mercado o negócio já é baixo, numa situação dessa, ele realmente ia zerar um jogo desse que você leva no mínimo umas 40, 50 horas pra zerar jogando ali na moralzinha. E pra finalizar o vídeo, eu deixo vocês com esse chocolate aqui que um fanboyzão de Xbox tomou, indo lá na minha rede social, onde ele mesmo colocou, né? Ele mesmo criou a regra e ele mesmo se lascou na própria regra. Onde ele estava alegando que a Sony empurrava então goela abaixo, né? Os jogos dela e tudo mais. E que uma porcaria de jogo como esse, qualquer um seria capaz de zerar, como todos os jogos da Sony, que aposta em narrativa e não em um desafio real. E aí, né, dito tudo isso, ele falou que, ó, não, mas me mostra então a taxa do Demon's Souls, né? O Souls a gente sabe que é um tipo de jogo bem mais difícil mesmo, só que esse aqui é exclusivo do PlayStation 5. E aí ele acabou se lascando, porque eu mostrei a taxa de zeramento do Souls, que ultrapassa e muito a maioria dos jogos do Xbox atualmente, com 25,8% de taxa de zeramento. Eu mostrei o troféu ali na hora, e a argumentação genial que o cara apresentou nessa hora foi desdenhar dessa taxa de 25%, sendo que ele se esqueceu que a maioria dos jogos da Microsoft, né, os exclusivos da Microsoft, tem uma taxa muito menor do que isso daqui no Xbox. Ou seja, os caras não estão preocupados em analisar de fato os dados do mercado e entender como eles funcionam. O negócio é só criar narrativa mesmo. Então, enfim, qual que é a sua opinião sobre esse tópico aqui em específico? Você concorda? Você discorda? Eu quero muito ver aí a galera debatendo aí nos comentários, sempre com respeito, né, uns com os outros aí. E não se esqueça também de curtir aqui o vídeo, caso você tenha gostado do conteúdo, e também se inscreva para acompanhar aí as notícias do mercado de games. Eu vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.